Todos concordamos que para ser um bom cozinheiro temos que conhecer os produtos, dominar as técnicas de cozinha, conhecer as cozinhas regionais e o trabalho dos grandes mestres. Mas quais são verdadeiramente as dimensões que nos fazem evoluir? Afinal, o que nos distingue uns dos outros? Conseguiremos ser grandes cozinheiros sem nos limitarmos a seguir o caminho dos outros? José Saramago dizia que todos os escritores seguem a trilha de um outro escritor. Na cozinha, acontece o mesmo. Começamos por conhecer o caminho dos outros, a caminhar sobre ele. Mas existe uma altura decisiva em que temos que desejar ir mais além. Temos que querer ir mais além para construirmos a nossa própria trilha, a nossa identidade culinária. Certamente, precisamos de muita experiência acumulada, horas e mais horas de trabalho. Precisamos de mais do que isso. Precisamos parar para pensar, para refletir no que verdadeiramente é a cozinha e quais os desafios que enfrentamos todos os dias. Onde e como podemos de fato fazer a diferença. O que é a criatividade na cozinha? Se percebermos o que está por trás do processo de criação, podemos potencializar as nossas criações, ir mais além, encontrar o nosso caminho criativo. Por isso, tão importante quanto saber cozinhar, picar uma cebola, fazer um refogado, cozer um peixe ou assar uma carne, é pensar cozinha. Eu nunca me esqueço disso. Pensar cozinha. Ou seja, perceber como tudo se integra para sermos melhores e maiores no que fazemos. Pensar cozinha é um caminho de reflexão e descoberta. Ao pensar sobre isso, consegui distinguir as 3 dimensões que influenciam o meu processo criativo e assim criar um modelo para nos ajudar a evoluir. O modelo de evolução culinária. A evolução culinária depende, em primeiro lugar, de cada um de nós. Da nossa vontade de querer avançar, de evoluir, e de 3 dimensões que considero fundamentais: conhecimento, criatividade e organização. A dimensão do conhecimento há de considerar o nosso histórico dos conhecimentos teóricos e práticos, as nossas vivências, as viagens, as pessoas que conhecemos e tudo que vivenciamos, as nossas influências, as avós, as mães, as cozinhas regionais, outros chefes que tenham marcado o nosso percurso, os grandes livros de cozinha, as técnicas e as elaborações, mas também o estudo da história da alimentação. Quem fomos? O que comíamos? Quando começamos a cozinhar? Os diferentes países, a influência cultural, do clima, da situação geográfica. Estamos no interior? Qual é a altitude? Qual o tipo de solo? É uma região que sofreu influência de outros países? De outros povos? Qual é a religião? Apesar de muitos não colocarem essas questões, parece-me que são questões fundamentais para conhecer verdadeiramente a cozinha e para nos dar ferramentas para evoluir. Com essas respostas, conseguiremos refletir e compreender melhor o que fazemos. Considere que a dimensão da criatividade, em primeiro lugar, vem de uma enorme curiosidade, que resulta da conjugação de diferentes informações, conhecimentos, habilidades e influências, da interação com os outros e com o meio, da combinação de múltiplas perspectivas e valores, de experiências positivas e negativas, de um acumular de experiências e de conhecimentos sobre os quais muitas vezes refletimos de forma não consciente. Por fim, a terceira dimensão, a organização. A aplicação prática de tudo isso. Podemos facilmente conhecer as 7 notas musicais, mas se não soubermos organizá-las, garanto que não sabemos fazer música. O mesmo acontece na cozinha. Podemos conhecer a teoria, dominar a técnica, mas se não soubermos organizar a nossa cozinha, a melhor das ideias nunca chegará a ser o melhor dos pratos. A organização é essencial para oferecer qualidade aos nossos clientes. Um prato frio deve ser servido frio. Um prato tépido deve ser servido tépido. Um prato quente tem que ser servido quente.
Parece especialmente fácil, mas já vi grandes cozinheiros fazerem empratamentos muito demorados para pratos que deveriam ser servidos quentes. Qual é a probabilidade desses pratos chegarem frios à mesa? Enorme. Se um determinado peixe demorar apenas 3 minutos a cozinhar no forno, será que devemos cozinhar antes ou depois de empratar a guarnição? E depois? Deixamos o peixe passar do ponto no forno à espera da guarnição ou deixamos que ele esfrie fora do forno? A organização passa pelo mise en place, pelas quantidades certas de cada prato, tendo em conta as previsões do serviço, a disposição da cozinha, as tarefas, o trabalho de cada cozinheiro. O controle do tempo desde a entrada de um ticket na cozinha até a saída dos couveres, do prato principal até a sobremesa. O tempo entre os pratos e a atenção aos pratos que voltam para a cozinha. Um chefe de cozinha é mais do que o músico de uma orquestra. É o maestro. Cabe a ele fazer a regência com conhecimento, criatividade e organização. Estas são as 3 dimensões que, acredito, são a base de um modelo de evolução culinária.